Estamos de volta do programa Muito Mais Saúde, hoje no Setembro Amarelo, a questão do suicídio. Estamos aqui com a doutora Andréa Goldani e ela nos falava sobre a situação, né, do suicídio, situações decorrentes, né, casos que aconteciam e o período que vem sendo falado, né, no mundo sobre esse assunto, lá desde 2015, necessidade de se criar esse período e falar sobre esse assunto. Hoje, nesse segundo bloco aqui, eu gostaria, doutora, de falar mais com relação ao momento que estamos vivendo, que é a questão da pandemia. A pandemia trouxe um novo também para essa questão do Setembro Amarelo. Sim. E com certeza assim, não se tem dados ainda porque não pode nem se fazer uma pesquisa muito aprofundada, ainda, né? Mas com certeza nós estamos vivendo aí num período diferenciado. Sim. E o que a senhora poderia nos ajudar, nos trazer como experiência que a senhora tem vivido atualmente? Então, nós já vimos percebendo um aumento na procura pelo tratamento, né, de psicoterapia, com pessoas se queixando dos sintomas principais, né, da depressão, que são esses que nós comentamos, né, anteriormente, que é a desesperança, o desânimo, a falta de energia. Então, algumas pessoas já nos procuram com essa queixa, né? Muitas pessoas com atendimento online, pessoas que não aceitavam o atendimento e que agora estão aceitando porque estão sentindo a necessidade, né? E também pessoas que vêm no presencial com essa demanda. Então, assim, na clínica a gente já percebe esse aumento. Certamente muitas pesquisas já estão sendo feitas e que vão confirmar essa hipótese de que a procura, a demanda vai aumentar muitíssimo no pós-pandemia. Acelerou essa questão, nesse processo, dessa tendência, vamos dizer, como a senhora disse, já vem na genética da pessoa. Sim. E ela, de repente, vamos dizer, estava vivendo um momento, entre aspas, né, tranquilo e agora... de repente a coisa muda e aí aquilo flui, né? Aquilo passa a existir e ela não sabe lidar com aquele momento. Porque veja, a depressão ela está associada com luto, perda, né? Sim. Nesse momento nós tivemos muitas perdas de pessoas queridas, perda de uma condição de vida, né? Hoje nós não podemos mais viver como vivíamos, então as perdas são reais, né? Então, se a pessoa já tem uma pré-condição para desenvolver um quadro de depressão, o ambiente agora está muito favorável. Porque é um ambiente que está exigindo da gente o quê? Adaptação, flexibilidade, e que às vezes a pessoa não consegue ter, porque ela já tem todo um histórico que não favorece. E esse ambiente também bem hostil, vamos dizer assim, não que ele seja hostil, mas é um ambiente muito diferente. E nós não temos ainda, talvez, as ferramentas que seriam necessárias para lidar com esse momento. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se essa pandemia vai acabar agora, esse ano, ou ano que vem. Isso gera nas pessoas, né, uma sensação muito negativa. Né? A doutora comentando me faz pensar, né, que a gente tem... casos, milhares de situações, né? A questão do Setembro Amarelo fala sobre suicídio. Tem as pessoas que têm tendência já, né, a isso, mas também são aquelas que também estão sendo expostas a situações que, na realidade, tipo assim, eu prefiro morrer. Aí começa a desenvolver isso dentro da cabeça, porque perde o emprego, ou começa uma situação deprimente. Sim. Então, realmente, a gente está vivendo uma situação bem diferente. Agora, a gente pode perceber duas situações, eu pelo menos, quando pensamos aqui em falar sobre esse assunto, me veio na cabeça duas situações. Quando a pessoa fica em casa, né? Esse ficar em casa pode ser que tem outras maneiras de trazer um tipo de depressão e desejo de suicídio. A primeira que eu vejo assim é o distanciamento de pessoas que você gosta muito. Sim. E o segundo é você se aproximar de pessoas que você não gosta. Sim. Você está na sua casa e você, por exemplo, jovens. Eu vi uma matéria que um grande percentual de jovens se suicidam.
se suicidam. E às vezes não gosta de estar perto dos pais, né, de algum parente que causa um transtorno, né? Esse mal-estar acelera esse transtorno, né? Como a senhora pode ver também essas situações? Como a gente trabalhar isso? Então, nós temos aqui realmente duas situações muito complexas nisso que você fala. Primeiro é a questão da saudade, do desejo de estar com o outro e não poder estar, é o luto. Né? Mas nos idosos, por exemplo, que chama muita atenção, eles não estão podendo estar com os netos, com os filhos, só à distância, né? E alguns deles já muito tristes e muito para baixo e quase mesmo entrando num processo depressivo, né? Existiam alguns casos, eu já ouvi, já li sobre isso, em que os filhos tiveram que retornar para a casa dos pais porque os pais estavam muito mal, né? Então, assim, a necessidade do convívio. Né? E o outro lado, que é nem toda casa é uma casa que é acolhedora, que é agradável e que eu posso estar, tanto que o índice de violência doméstica aumentou muito, né? Feminicídio e essas coisas todas que a gente vem acompanhando, né? Porque estar em casa, às vezes, com algumas pessoas realmente não é muito saudável, né? Muito agradável. Né? Então, a sugestão para as pessoas que se sentem um pouco rebaixadas no seu humor, né, na sua energia emocional, é tentar encontrar fontes de prazer, buscar fontes de satisfação, tentar se aproximar daquelas pessoas, mesmo que seja por vídeo, por ligação, aquelas pessoas pelas quais você se sente apoiado, que você gosta de ouvir uma palavra, né? Buscar, porque a depressão como a gente já falou, ela se caracteriza por uma perda de interesse, por um desânimo. Então tentar melhorar isso no sentido de buscar fontes de energia que traga prazer, que traga satisfação. Lembrando sempre, a ajuda de um profissional. Sim, porque a gente, né, vai falando essa situação de que a pessoa precisa de mudar seus comportamentos dentro dessa pandemia, mas às vezes ela não consegue controlar isso e ela precisa de ter alguém que trabalhe com técnicas, né, que possam e não esperar muito, né? Eu acho que logo que a gente perceba que as coisas não estão fluindo como deveriam, porque a gente se conhece muito bem, né? Ir logo buscar essa ajuda, né? Se não for direto com um profissional, que seja com alguém que possa te levar para esse profissional. Porque quanto mais rápido a gente chega, né, nesse lugar de apoio, né, com técnicas, como você falou, né, baseado em pesquisas, né, menos você vai sofrer com a doença, né? E uma coisa que eu acho importante citar aqui, nem todas as pessoas que são depressivas, elas pensam em se matar. O suicídio, ele pode estar associado a uma depressão, como pode estar associado a outros transtornos também, né? Mas assim, para chegar no ponto, né, de uma pessoa depressiva ter a ideação suicida, existe um tempo grande que já pode estar sendo trabalhado. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse programa. Exatamente para você não chegar num ponto, né, de ser mais uma estatística. Sim, né, que cada vez é maior, né? É maior. Cada vez Agora, maior. é importante, gente, realmente trabalhar essa questão das pessoas mais próximas. Sim. Porque é uma coisa que o ser humano não gosta de aceitar uma situação inferior, tipo assim, se sentir, dizer assim, eu estou com problema. Não tem que ter vergonha disso, né? Não porque precisa, todas as pessoas têm problemas, né? Todos. Então, poder pedir ajuda é fundamental e importante, né? E você que tem aquela pessoa que você é uma pessoa amada e você perceba alguns sintomas, eu acho que é importante realmente falar sobre essa questão toda para ela com jeito, né? Que tem formas, né? Que tem saída, né? Eu tô sentindo você diferente. Sim. E tentar ver se realmente está acontecendo, sem dizer para a pessoa, você está depressiva, né? Estou te achando, não, o que está acontecendo e tal, e aí a pessoa começa a se entregar e de repente aí você diz para ela, olha, eu te aconselho procurar um profissional, eu me coloco à disposição. Acho que isso é bacana. Essa sua fala é importante, né? Porque nesse momento não é para confrontar, é para acolher, né? Então, assim, eu não preciso
falar diretamente sobre o assunto, mas eu posso sondar, né? Eu posso me mostrar disponível, né? Estou aqui para ficar com você, para estar com você. Nós né? estávamos, doutora, já trabalhando muito também nessa questão do passado, falando do distanciamento. Né? A tecnologia estava distanciando as pessoas. Sim. Aí entrou a pandemia. E aí ela é necessária, né? Então, assim, a necessidade que nós temos de ter pessoas ao nosso lado é muito importante. Mesmo que seja uma maneira digital, vamos dizer assim, né? Hoje em dia a gente adora ver as pessoas na telinha, né? Nós somos seres humanos que precisamos Sim. também nos adaptarmos a esse novo momento. A neurociência diz que nós somos os seres com maior capacidade de adaptação, né? Nós temos um cérebro evoluído, plástico, que se transforma. Sim. Então, nós temos toda a condição para aprender a lidar com isso, né? Exatamente. E aí que a gente passa essa ideia para as pessoas de que elas também precisam entender isso, esse momento, porque essa questão de depressão pode vir por isso, por muita mudança. Eu conheço pessoas que detestam tecnologia. Sim. E agora tem que buscar tecnologia. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Né? Pessoas até super inteligentes, vamos dizer assim, mas elas tinham a necessidade muito grande de ter aquele dia a dia, a coisa mais comum. Sim, eu tenho visto muito assim a procura das pessoas, a questão de vida no campo, na roça. Muitos estão procurando porque estão cansados, né, de viver essa vida, essa correria. E isso eu acho que se a pessoa estiver numa cidade e não tem como ir para um outro local, por isso que a gente fala, tem que procurar ajuda. Sim, ajuda é fundamental. É fundamental. E assim, não ter vergonha, acho que é interessante frisar isso que você citou e a gente poder frisar, assim, depressão é doença, não é frescura. Desculpa falar assim um termo, né, mas a gente ouve muitas pessoas minimizando, né, os sintomas da depressão, como, isso daí é coisa de quem não tem que fazer, arruma um serviço que isso passa. Isso não é verdade, né? Depressão é doença, e se a gente não cuidar, a gente pode estar engrossando as estatísticas mesmo. Né? E me fez pensar numa coisa, a doutora me fez pensar numa situação. Às vezes dentro da família mesmo, nós temos aquela situação, não, você está fresca demais, você está fresco demais, e de repente a pessoa vai e comete um suicídio. E eu acho que aquela situação da pessoa que estava acusando, isso pode ficar uma culpa muito enorme, um trauma. Então também eu acho que é bacana, né, a pessoa também observar esse movimento. Às vezes tudo bem, numa maneira, num reflexo, né, dizer assim, isso é frescura, você não tem tempo nem para pensar dessa forma e tal, e essa pessoa que está dizendo isso, principalmente naquele círculo familiar, ela poder dizer para a pessoa assim, realmente eu estava enganado, eu estou sentindo que você precisa de ajuda. Isso, exatamente isso. Eu queria deixar esses minutinhos agora para a gente encerrar, só dar as últimas palavras para os nossos... Eu acho que o que é importante dizer, bastante importante, né, é que essa campanha do Setembro Amarelo vem alertar a população da necessidade de cuidar da saúde mental, né? Não esperem para ver o que vai acontecer. Procurem logo, busquem ajuda, né? Existem várias opções, né, para acolhimento, para tratamento. Não minimize, né, aquilo que você está sentindo. O que vocês sentem é importante e merece cuidado. Então, as minhas palavras nesse momento são nesse sentido, né, de se cuidem, né, não esperem as coisas ficarem ruins, né, façam um trabalho preventivo mesmo, para que a gente possa ter saúde mesmo, ter uma saúde integral, né? E uma população saudável é uma população, né, feliz, é uma população que vai produzir coisas bacanas, né? Então,
cuidar da saúde é muito importante. Doutora, muito obrigado. E o programa Muito Mais Saúde fica por aqui. Nós esperamos vocês. Até a próxima.